Sejam bem-vindos ao Da Hora, jornalismo independente, comprometido com a verdade e conectado com você. Salve, salve, queridos telespectadores, estamos chegando com o seu Da Hora de hoje aqui. O fato vira notícia com a credibilidade de 35 anos da Rede União de Rádio e Televisão. Da Hora de hoje, falando que o número de registro de candidaturas do TRE do Ceará supera o número das eleições gerais de 2018. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará recebeu 991 pedidos de registro de candidaturas para as eleições de 2022. Os partidos e federações tinham até às 19 horas desta segunda-feira para fazer a solicitação de candidatos. O número supera as eleições gerais de 2018, que tiveram 975 nomes. Neste ano, foram registrados 61 demonstrativos de regularidade de atos partidários. O número também supera os indicados nas últimas eleições gerais, na qual houve 24 demonstrativos. Os editais com a relação de postulantes por cargo e partido serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico. A partir daí, Ministério Público Eleitoral, candidatos, partidos e federações terão 5 dias para impugnar candidaturas. Após a publicação do edital, candidatos e candidatas escolhidos em convenção que não tiveram o pedido de registro proposto pelo partido ou pela federação podem entrar com o requerimento de registro de candidato individual. O prazo para a solicitação é de 2 dias. Foi divulgado pelo TRE um aumento considerável no registro de candidaturas para todos os cargos desta eleição. O querido Norton Lima Júnior já conosco aqui, falando sobre isso. Isso reflete algo na sociedade, essa quantidade maior de registros, principalmente das mulheres, Norton? Tem uma coisa obrigatória em relação ao número de candidatos mulheres, né? Tem que ter 30%. Mas superou, né? Chegou a 50%. Mas engraçado isso ter crescido, porque houve uma redução da quantidade de candidatos que os partidos poderiam lançar. Né? Hoje eles só podem lançar pela cota cheia, né? Ou seja, cada partido só pode lançar 22 candidatos a deputado federal, 46 candidatos a deputado estadual. Também reflete o crescimento do número de partidos, né? Nós vamos ter um filtro agora, né? Na questão da barreira, como é que eles chamam lá? Barreira... Os partidos têm que ter uma quantidade mínima de votos, que senão eles vão desaparecer e vão perder fundo eleitoral, vão perder fundo partidário e tal. Ainda está muito louco, porque tem muito partido que não representa absolutamente nada e que vai receber uma fortunazinha, né? 3 milhões, 4 milhões, né? Para lançar candidatos aí que a gente não sabe quem são, provavelmente não vão ter votos e etc. O eleitor tem que ficar ligado nisso, né? Nós vamos aqui na TV União abrir um canal para que haja essas denúncias em relação às irregularidades, fraudes, essas candidaturas fantasmas que vão ter por aí, né? E etc. E hoje, na bancada do Da Hora, de volta ela, Nayara Mello. Olá, telespectador. Olá, Écio. Olha, confesso que eu estava com saudade, mas a experiência na rua tem sido muito boa. Ele está falando de volta como se eu estivesse de volta, e não é assim. Eu estou aqui hoje, né? Estou aqui fazendo uma participação especial. Falar que para alívio do bolso do consumidor cearense, o preço da gasolina pode ficar até 14 centavos mais barato nos postos do estado. Segundo o assessor de economia do Sindipostos, Antônio José Costa, a queda é esperada por conta da redução de 4,8% no preço do combustível vendido às distribuidoras anunciada pela Petrobras na tarde desta segunda-feira. Aécio, o que é que você tem a dizer? Que notícia animadora, o que é que você acha? Essa questão dos combustíveis foi uma pauta muito usada também pela oposição com relação a que se constituísse crime eleitoral ou propaganda eleitoral, ou algo que fosse de uma forma eleitoreira. E aí eu até cheguei a falar aqui na bancada que quem não estiver satisfeito porque o combustível está baixando, vá no posto e pague mais caro, né? Simples. Forma de protestar, de provar que você realmente acredita que exista alguma intenção eleitoral ou eleitoreira, uma propaganda, digamos assim, que você vai lá e pague mais caro. Mas a queda no preço dos combustíveis vai refletir
em tudo, não só no combustível. Todo mundo falando do combustível, mas a tomate já está mais barata, a batata doce já está mais barata, o frete já está mais barato, muita coisa, o custo do pequeno consumidor de ir até o mercado fazer sua compra baixou um pouco e vai refletir em quem consome. Eu acho que as pessoas também estão observando, e é sabido isso, né? Por exemplo, a gente sai de um quadro de uma pandemia, e tem a pandemia 1, né? Teve aquela segunda onda também que parou, a primeira onda parou, foi uma coisa louca, a segunda onda também parou. Depois que a gente sai disso, em tese nós deveríamos restabelecer o novo normal, acontece essa operação militar na Ucrânia, né? Que travou todo o mercado europeu e bagunçou o dólar, bagunçou todo o tráfego internacional de petróleo, né? E aí nós tivemos essa explosão de aumentos sucessivos e etc. e tal, muita gente falando que não iria reduzir, e o Brasil conseguiu, queira ou não queira, passar pela buraqueira de maneira mais tranquila, né? Do que se imaginavam, do que se falava, né? De fato, a redução do ICMS, ela impactou, né, para menos no preço final ao produtor, né? Imagina se a gente tiver um quadro desse, porque aí vamos ter mais capacidade de produção, maior poder de consumo, maior capacidade de oferta, né? Mais gente produzindo, mais gente investindo para produzir, para as pessoas poderem comprar. Essa é o que está sendo invertido. Nós estamos começando a criar no Brasil um mercado interno forte, nosso, que é um povo sem mercado interno não é um povo soberano. Com toda certeza. Mas eu queria instigar um pouco mais aqui sua experiência como jornalista de tantas campanhas políticas, por exemplo, de tantos governos, né? Você é bem mais velho do que eu, né? E pode me ajudar aqui nessa, nessa questão. Essa história? Não, só você dizer que tu nasceu em que ano? 58? Eu nasci em 70. Só garotos aqui, né? Só meninos. Só jovens. Só os cabelos que não estão mais comparecendo. Mas não basta ser, como é que eu digo, não basta ser jovem, né? Tem que ser jovem de coração. Eu sou jovem de cara e coração, né? Jovem de cara e coração e também na barra das calças. Mas uma perspectiva é que o brasileiro, enfim, eu não sei se só o brasileiro, né? Talvez na cultura mundial tenha isso também. É muito de se antecipar as coisas. Por exemplo, começou a questão da guerra na Ucrânia, aí já se atribuía uma inflação que ainda se adivinha, né, por causa da guerra da Ucrânia, Rússia-Ucrânia. Né? Isso é uma coisa cultural. Antes que chegue aqui, já estava a inflação, as pessoas já aumentando os preços dos produtos. Mas na Ucrânia, com a Ucrânia teve problemas também em relação aos insumos de produção, né? Por exemplo, eles tiraram lá, nós tivemos problema de importação de fertilizantes, o governo federal agiu a tempo, né? Nós conseguimos estabelecer toda a produção, aliás, todo o fornecimento de potássio para a agricultura, né? Que sem essas coisas a gente não consegue produzir, e teve muito impacto, viu? Sobretudo nessa questão do preço do petróleo, preço internacional, que os barris estão acompanhando, os mercados, você tem uma pressão muito pesada na Europa e ela tem reflexos aqui, queira ou não queira, né? Porque a gente tem muitos ativos brasileiros, por exemplo, como a Sabesp de São Paulo, a Sanepar do Paraná, elas são de fundos de capital ingleses, entende? Então a gente sustenta muito, o brasileiro, ele sustenta muito essa vida boa que esse pessoal da Europa tem. E a gente não sabe. É na hora de falar isso aí para que se entenda, né? Agora, são coisas que já foram criadas no Brasil da época de Fernando Henrique para cá. Por exemplo, a gente tem um problema aqui no Ceará, a empresa de energia, né? A Enel, ela começou com os chilenos, ela passou para a mão de capital espanhol, e ninguém sabe bem onde é que ela está, tu entende? É uma coisa assim que, de fato, a gente vendeu muitos ativos positivos. Se a gente teve uma privatização que foi muito positiva na área da telefonia, nessa outra, da matriz energética e tal, ela não chegou ainda ao bolso do consumidor como deveria chegar. Isso não foi só no Ceará, né? Isso aconteceu no Rio de Janeiro também. Nós tivemos... O Rio de Janeiro está batendo recorde de problemas com a questão da energia lá, fornecida também pela Enel. Nisso, Ais, desculpa te interromper, eu lembrei que no tumulto, como chamam, houve ações na Assembleia Legislativa para tentar barrar as coisas da Enel, né? As irregularidades não, os excessos, né?
E na Câmara também, aqui na Câmara dos Vereadores, você tem informação já houve se uma algo... redução, já houve uma redução no imposto também na conta de energia, mas sem muito impacto na questão da economia. Ainda é uma matéria que ainda vai render muito, que agora com essa questão política fica complicado mexer nisso, mas eu acredito sim que depois das eleições, sobretudo no início do próximo ano, nós vamos retomar essas pautas, nós que eu digo o legislativo, né, tanto a questão dos vereadores quanto a Assembleia Legislativa, já existe até marcada para fevereiro, se não estiver enganado, é dia 7 de fevereiro, uma reunião na Câmara dos Vereadores de Fortaleza, com essa pauta da questão da energia, com a questão da Enel, né? Muitas reclamações, tem batido recorde de reclamações, então eu acredito sim que no começo do próximo ano, talvez se mexa nisso aí. Agora a expectativa maior fica para a chegada da questão da economia, com a chegada do diesel, que vai vir da Rússia, que parece que já começou a chegar, né? Essa semana começou a chegar o diesel da Rússia, que vai mexer um pouco também na economia, porque até a própria gasolina vai baixar, porque o frete para levar a gasolina até o posto vai ficar mais barato. Não só a gasolina, todos os outros insumos. Todos os outros insumos. E eu acredito sim que vai dar uma estabilizada muito boa e a gente vai ver ainda um Brasil ainda crescendo ainda mais, e principalmente economicamente, a cesta básica caindo, melhorando o poder de compra do brasileiro, do consumidor em geral. Tá bom? Olha, esse é o seu da hora. Né? Isso, eu só gosto de coisas boas notícias. Eu gosto da Xuxa. É bom assim. E hoje em diante só quero boas notícias. Tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta, a sua participação é importante, o nosso WhatsApp já está liberado, 981010984. Manda seu WhatsApp para a gente que aqui a sua informação é da hora. Voltamos já. Estamos de volta e eu quero falar para vocês que estão nos assistindo aí de casa que além de estarmos no ar aqui na TV União, também estamos no YouTube e no Instagram, transmitido ao vivo agora. E eu já queria mandar um abraço para os telespectadores que estão nos assistindo, Lucerbaldo Castelão, que já é conhecidíssimo por aqui, a Sônia no Cocó, Evanildo no bairro Serrinha, Evanildo Pipoca, que ele enfatizou bastante, Josina no Papicu, Evandro Tavares, Márcio Marques no Joaquim Távora e João Lopes em Aquiraz. Eu quero agradecer a participação de todos vocês e dizer que nós continuamos aqui recebendo a sua mensagem. Nós vamos ver agora os principais pontos da posse de Alexandre de Moraes, que ocorreu ontem. O ministro Alexandre de Moraes tomou posse nesta terça-feira como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Em seu discurso, fez uma defesa da urna eletrônica, criticou a disseminação de informações falsas e afirmou que liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia. A cerimônia contou com mais de 2.000 convidados no plenário da Corte, entre eles o presidente Jair Bolsonaro e os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e José Sarney. Também estavam presentes o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, o presidente da Câmara, Arthur Lira, os ministros do Supremo Tribunal Federal, deputados, senadores e 22 governadores. A cerimônia também oficializou a posse do ministro Ricardo Lewandowski como vice-presidente do TSE. Lewandowski e Moraes comandarão o tribunal durante a campanha, a votação e a homologação do resultado das eleições de 2022, além da posse dos eleitos em 2023. E dois fatos mais comentados de ontem para hoje foi a não reação do presidente Jair Bolsonaro ao discurso de Alexandre de Moraes enaltecendo as urnas eletrônicas, além do fato dos líderes nas pesquisas, Lula e Bolsonaro, estarem frente a frente. Também esteve no ato a governadora do Ceará, Isolda Sela, e o presidenciável Ciro Gomes. Compareceram ainda personalidades como Aécio Neves, Tasso Gereissati, Carlos Bolsonaro e Geraldo Alckmin. E aí, Norton, o que é que você acha? Gente, eu solicitei, inclusive, as imagens e eu não sei por que não teve, né? Mas tá aí, vamos dar uma olhadinha? Se você solicitou, tá solicitado. Vamos mostrar que tem a parte em que o presidente Jair Bolsonaro não reagiu ao discurso do Alexandre de Moraes. Vamos ver se é possível. Não aplaudiu, né? É? Perfeito. Aí a Isolda Sela. Ciro Gomes também esteve presente com o Carlos Lupe, que é presidente do PDT,
Ali Carlos Bolsonaro, Geraldo Alckmin. Lá atrás, acho que cortou um pouquinho, mas aqui é Lula com o Paulo Guedes, conversando, né? Pois muito bem. E aí, se confabulando ali, será que o Lula ali fez ali alguma proposta, ou elogiou o Paulo Guedes, rapaz, companheiro, você tá muito bom, tá de parabéns, se eu ganhar essa eleição, você vai continuar como ministro da Economia, companheiro. Será que rolou isso aí, não? Não, foi engraçado. A cerimônia foi mais ou menos tensa, né? Porque teve uma antessala onde eles ficaram todos juntos lá antes de entrar, né? Eles passaram por baixo de um mesmo corredor os Dragões da Independência, meio que receberam todos eles, aí passou o Alexandre de Moraes, aí passou o Bolsonaro, aí passou o Lula, né? Com o pessoal todo. Eles ficaram frente a frente, que eu acho que não tinha acontecido isso, não aconteceu isso muito cedo. Foi emblemático, havia uma expectativa, né, que se espalhou, né, que o Bolsonaro não iria, e ele foi, e ficou no assento principal, né. Teve, ao contrário do que as pessoas falam, o discurso do Alexandre foi aplaudido de maneira, assim, muito tímida, né, assim, meio que palma de ponta de dedo, sabe, assim, e tal. Por pouco não fizeram uma palma e meia, né? Eu considero até uma coisa, assim, meio deselegante, né, porque vocês convidam uma pessoa e você fala de assuntos ao qual aquela pessoa não vai poder responder porque ela não tem direito à voz lá na hora, né? Mas, assim, o discurso do Alexandre, ele fala das urnas, ele enaltece as urnas, ele diz que o Brasil é o único país do mundo que apura a eleição no mesmo dia, né? Que é o único país do mundo em que o sistema eleitoral é seguro, é transparente, não sei o que mais. Eu fiquei rindo, porque, na verdade, você diz assim, é o único país do mundo onde também as urnas não são auditáveis, né? Onde você não permite a recontagem de votos. É um processo que não permite a recontagem de votos, a gente sabe disso. Ninguém está falando contra a democracia, nem absolutamente nada, só querendo só que tenha mais transparência e que a gente tenha capacidade disso, né? Agora, é um mundo, são dois mundos completamente diferentes, esse mundo da corte oficial, tribunal, que tem assim, grandes agências de segurança, o corpo de segurança dos caras é melhor do que a Polícia Federal, o pessoal diz, né? Dizem, né? As pessoas dizem, né? E o mundo das ruas, né? Se você for ver, assim, se o aplauso está sobrando, se o aplauso para o sistema está sobrando nas cortes, ele está faltando nas ruas, tá? Isso a gente vê com muita clareza e tem que prestar atenção em todas essas movimentações, porque você começa a ver que até nesse ambiente, né? Nesse ambiente onde o sistema estava completamente contra essa situação de governo que nós temos, né? Ele já começa a apresentar sintomas de rachadura, né? Foi engraçado, estava lá o Tasso do lado do Aécio. Pois é, na imagem meio que cortou, mas... O Ciro chegou a falar, o Ciro fez uma declaração bastante lacônica lá na entrada, logo na entrada, ele escutou também, né? E o Carluxo estava lá também, o Carluxo que é o filho do Bolsonaro, né? O polêmico filho do Bolsonaro, praticamente sentado do lado do Alckmin. Que era uma coisa engraçada. Ao contrário, tinha mais de 2.000 pessoas convidadas, mas havia uma série de cadeiras assim meio que vagas lá pela ponta final e tal. Tinha tudo isso que a gente dava para ver, né? Mas foi engraçado. Eles não brigam, tá? É uma coisa que a gente... Não significa dizer que fizeram as pazes, né? Não, a verdade é o seguinte, os interesses deles podem estar em conflito, em confronto, em choque, né? Mas eles são pessoas muito educadas, assim, esse ambiente, ele é um ambiente de muita polidez, não é aquela coisa do barraco, você não pode cruzar com o cara da calçada que você joga uma lata na cabeça dele, entendeu? Não é bem assim, né? Tem toda essa... Tem que ter uma certa diplomacia para poder frequentar, né? E Brasília também é uma cidade que não permite você ter muita raiva, né? É uma cidade que, para quem tem muita raiva, fica numa situação complicada, né? Eu me lembro que a gente andava muito pelo Piantela e era comum você encontrar lá adversários assim, tipo tomando uísque e conversando e brindando e fazendo aquela coisa toda. E em algumas festas você encontra todos eles, né? E é engraçado, assim. Às vezes o cara diz assim, você gostou daquela piada que eu fiz com você? Entende? Aí o cara riu, aí o cara... É uma brincadeira, é como se fosse assim uma série de amiguinhos, né? Trocando farpas entre si, mas são só farpas
por conta dos interesses que na verdade, é o que prevalece no jogo do poder. Eu lembro que virou notícia o tempo que aquele rapaz do MBL, que eu esqueci o nome agora, com o Freixo estavam lá no refeitório. Aí bombou. Virou meme, né? Isso aí não aconteceria lá na Paraíba, por exemplo. Lembrei agora do encontro do Ronaldo Cunha Lima com o Tarcísio de Miranda Buriti, que foi na base da bala. Então, graças a Deus... Buriti falou do filho dele, né? E ele entrou num restaurante italiano que tinha lá e passou bala no cara. E graças a Deus que existe essa polidez, né? Como você bem colocou aqui. Mais uma coisa que me chama a atenção, e logicamente nós estamos aqui debatendo, conversando, e você, telespectador que está nos assistindo, pode mandar o seu comentário ou a sua crítica pelo nosso WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, o 981010984. Um fato que me chama a atenção é esse discurso de defesa da lisura e transparência do processo eleitoral, colocando a urna como sendo a senhora da sabedoria, do conhecimento e da verdade, né? Acima de tudo, altamente questionada e questionável pelo simples fato de não poder ser auditada, pelo simples fato de não poder haver uma recontagem, pelo simples fato de ser um instrumento eletrônico que não é o fato de ser um instrumento eletrônico que tem aquela segurança 100%, como, por exemplo, o sistema bancário, o sistema do Banco Central, do Banco Mundial, que já houve invasões por hackers por diversas vezes. O principal aí é isso, que é bom sempre repetir, para as pessoas também pegarem perguntarem até. Se o Alexandre de Moraes estivesse aqui na bancada, eu perguntaria para ele, o que é que me garante, né? O que garante ao eleitor que o voto que está na tela, que o voto que eu dei, né? Ele é o mesmo que foi registrado no RDV da urna, que é o sistema de registro de voto. Isso eles não sabem falar, porque, na verdade, o voto não é sequer auditado pelo próprio eleitor. Agora, isso não é de hoje, isso é uma coisa que já está acontecendo já há muito tempo, e foi uma coisa que, ao contrário do que posso imaginar, não é recente o debate sobre ela, tá? Sobre isso. Não se deve ao Bolsonaro, tá? Não é uma questão de Bolsonaro isso. Quem começou com essa história foi o Brizola, tá? Isso passou pelo Requião, o Roberto Requião, que é o candidato do PT ao governo do Paraná, agora, nessa eleição agora que tem, né? E ela chegou no Bolsonaro, mas chegou no Bolsonaro assim porque ela foi caindo de modelo. Nós tivemos já aprovado, o voto impresso, ele estava aprovado já pelo Congresso Nacional, e foi dado uma canetada, né, pelo Toffoli, né, ministro Dias Toffoli, dizendo que não poderia ter o voto impresso porque ele iria criar uma vulnerabilidade em relação à apresentação, a saber quem votou em quem, ele anularia o voto secreto. Mas isso é uma grande conversa furada, porque, na verdade, nas primeiras votações, né, você tinha como fazer isso, porque quando você abria a chave, quando ele digitava teu número, ele espelhava a hora que você estava votando e pela questão dos dados você sabia quem votou em quem, né? Agora, tem outra coisa também que é importante que as pessoas têm que entender. Esse sistema ele não está presente em nenhum lugar do mundo, só no Brasil, tá? Não tem, né? Até o Paraguai, né? Que é um país que as pessoas falam muito mal, mas ele tem por conta dele ser um porto de venda dos produtos de Taiwan, né? Ele é como é que eu falo? Tecnologicamente ele é mais avançado que a gente, tá? Eles rejeitaram essa urna lá. Nós tivemos problemas, esses mesmos técnicos do TSE, nós tivemos problemas nas eleições da Argentina, e um deles, o Camarão, terminou enrolado em prisão e tal, nas eleições do Equador. Entende? Teve isso também. O Janino, que era o técnico de TI do TSE, ele pediu para sair agora, quando teve essa confusão, né? E é um processo que a questão não está resolvida ainda, não está 100% resolvida, porque nós estamos com a presença das Forças Armadas lá para analisar todo esse processo. E é bom que se diga que os criadores da urna foram pessoas que saíram também desses institutos. O que a gente vai querer é que se aperfeiçoe tudo isso, né? Porque, veja bem, o voto é secreto, né? Ele é pessoal, ele é intransferível e tal. Isso aí você vai votar. Agora, a apuração desses votos não é, tá? Ela pertence ao Estado, porque a votação é um ato administrativo.
a contagem dos votos, né? A apuração do voto. A votação ela é secreta, a apuração não é secreta. Ela é um ato administrativo e, como ato administrativo, ela tem que ser pública. Tá? E do jeito que está sendo feito, ela está sendo feita no escuro e ninguém sabe, ninguém conta mais, ninguém sabe absolutamente nada. Interessante que você citou aí o Roberto Requião, o antigo ministro Joaquim Barbosa, chamou o Roberto Requião de o xerife do contraponto do processo eleitoral. Né? E hoje é candidato pelo PT, que em tese defendia a impressão do voto e a possibilidade de auditar. A Dilma. E que agora... A Dilma que sancionou a lei, né? E o Toffoli falou que ela era inconstitucional. Mas é uma coisa completamente maluca, porque eles chegaram a apresentar um protótipo da urna. Isso o Barroso apresentou, o Gilmar Mendes apresentou, todo mundo apresentou. Chegou a apresentar como é que a urna ia funcionar, como é que a urna ia imprimir o voto. Você não tinha contato manual, mas você ia poder ver o voto que foi impresso, né? E como é que você faz uma recontagem de voto dessa? Não tem como fazer. Se tivesse uma bobina... Não tem. Não tem. Como uma maquineta de cartão de crédito, não adianta dizerem que tem, né? Ou acreditar que isso é um discurso contra a democracia, porque na verdade não é. Né? A não ser que eles queiram fazer uma censura, né? Uma censura... É um ato de censura, que aí é um ato que é contra a liberdade de expressão, que está garantido na Constituição. A gente tem essa possibilidade. E o que nós estamos querendo saber é uma pergunta. Ninguém está nem fazendo uma afirmação. Eu chamo qualquer um aqui, o Carlinhos, que é da TI aqui do TRE, para ele vir responder. Com o que me garante que o voto que é dado na tela é o mesmo que está registrado no RDV? Isso é uma pergunta técnica, eu quero saber como é que eles vão se sair dessa. Eles não saem dessa. E aí ontem foi dada a partida, né, para o início, né, das propagandas eleitorais. E esse ato ele é utilizado para que a população conheça seus candidatos, suas propostas. Veja agora detalhes do que envolve esse período eleitoral. A propaganda eleitoral dos candidatos que disputam as eleições de 2022 começa oficialmente neste 16 de agosto. Essa data marca ainda o início da realização de comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas ou outros atos de campanha eleitoral. Fica autorizada também a propaganda na mídia impressa e na internet. A propaganda é o momento em que os candidatos podem expor suas ideias, os seus projetos, os seus programas. É o momento em que os candidatos se tornam conhecidos do eleitor, colocam os seus nomes à disposição do eleitorado para que, no momento da escolha, o eleitor esteja muito consciente daquele candidato que está escolhendo, o que ele representa, quais são as propostas, os projetos que ele irá implementar. A cientista política Carla Michele enfatiza o que é permitido neste momento e qual a importância da propaganda eleitoral. Nesse momento, os candidatos podem ocupar os espaços públicos, podem fazer as suas caminhadas, as suas reuniões com os eleitores, podem se utilizar das mídias sociais, já apresentando-se como candidatos, mostrando os seus programas, as suas propostas e pedindo o voto. Os principais veículos de comunicação para determinadas faixas da população são exatamente o rádio e a televisão. Embora um público jovem aí esteja muito mais atento ao movimento das mídias sociais, há uma parte considerável do eleitorado que se utiliza do rádio, da televisão, para conhecer melhor esses candidatos. Caio Guimarães, que é coordenador de conta eleitoral e partidária do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, detalha as principais regras a serem cumpridas neste momento. Muito interessante frisar, por exemplo, as distribuições de material de campanha em rua, como, por exemplo, os adesivos, panfletos, né, que podem ser distribuídos através daquelas mesas ou mesmo a colocação daquelas bandeiras ao longo das vias públicas, que tem que ser das 6 às 22 horas. Os carros de som, eles não podem mais circular de forma volante. Os carros de som, ele tem que circular acompanhados de carreatas, passeatas ou caminhadas. Os bens particulares, notadamente os veículos, né, e as residências, só podem ostentar propaganda eleitoral através de adesivo de 0,5 metro quadrado.
Caio Guimarães esclarece ainda como a população pode denunciar irregularidades e fala como acontecem as fiscalizações do TRE. Se o eleitor encontrar alguma irregularidade de propaganda, seja na propaganda eleitoral gratuita quanto na propaganda eleitoral realizada em rádio e TV, ele pode baixar o aplicativo Pardal, disponível tanto na Play Store quanto na Apple Store. E aí, através desse aplicativo Pardal, ele junta fotos, vídeos, áudios e vai direto para a equipe de fiscalização do TRE. Da mesma forma, caso ele não encontre o que ele precisa no aplicativo Pardal, ele pode ligar no 148. Para a propaganda eleitoral, existe tanto a equipe de fiscalização de propaganda eleitoral na capital, com uma equipe específica para isso, como cada cartório eleitoral do interior possui sua equipe de fiscalização para as propagandas eleitorais em cada municipalidade do interior. Está aí o momento da população, do eleitor, começar a fazer a análise dos seus candidatos, observar as suas propostas. Eu queria falar com você que está nos assistindo, que nós também estamos ao vivo pelo YouTube e na nossa live no nosso Instagram, @RedeUnião, não é isso? E você pode compartilhar isso com seus amigos, com as pessoas de cidades onde não chega o sinal da TV União. Você pode compartilhar de forma que todo o Brasil e todo mundo pode assistir o seu Da Hora. Meu querido Norton Lima Júnior, sobre a propaganda eleitoral que começou, claro, tem aquelas limitações, adesivos de 50 centímetros nos veículos, nas frentes das casas. Eu fiquei com uma coisa aqui atrás da orelha. Hoje mesmo pela manhã eu passei numa casa e tinha uma bandeira gigantesca do PT. Isso não é propaganda eleitoral? Pois não é. Você precisa dizer assim, vai botar uma bandeira vermelha gigante, eu posso botar uma bandeira do Brasil também gigante e eu estou fazendo propaganda de quem? Eu acho que a nossa legislação eleitoral ela é uma piada, tá? Porque como é que se limita, como é que tenta se limitar as possibilidades de você fazer a sua expressão, a sua liberdade de expressão? Ela agride muito isso aqui. Se eu gosto de um candidato, por que eu não posso pintar o nome dele todinho na porta da minha casa? Eu pinto lá todinho e tal. Quer dizer, eles estão invadindo as liberdades individuais. O cara colocou uma faixa gigante, né, no Rio Grande, acho que foi no Rio Grande do Sul até, que era do Bolsonaro. Ele colocou uma faixa gigante lá, né? Aí, não, tem que tirar. Não pode deixar porque ela está fora do limite permitido, que é acho que é 4 metros quadrados, 2 metros quadrados. Mas ele está interferindo demais nessas coisas. Eu concordo com o limite mas isso é uma coisa que até no Código Civil tem, que é limite de decibéis, né? Tipo, você não ficar rodando carro de som, aquela maluquice toda que tinha antigamente, você fazia um barulho enorme, né? Isso aí tudo bem, mas a gente sabe, a gente não pode nem buzinar na frente de hospital, na frente de escola, na frente dessa coisa toda, né? Tem os limites de velocidade que são permitidos. Agora, o resto, por que a pessoa não pode adesivar o carro dela, né, com a cara do candidato que ela quiser colocar? Até proibido, não pode, né? Por que o cara não pode, por exemplo, fazer a sua própria propaganda e colocar ela de diversas maneiras possíveis, que tem? Também não pode usar. Por que não pode usar outdoor? Por que não pode usar... Por que não pode anunciar na televisão, por exemplo? Né? Você teria, sim, os candidatos comprariam o horário normal para... Além do horário que ele tem gratuito, por que não pode anunciar na televisão? Não é uma coisa normal? Nós não estamos numa sociedade, numa sociedade liberal? Né? Eu acho que você agora elaborou aqui, sem querer, propositadamente, um questionário para nós abordarmos o nosso querido doutor Djalma Pinto, que estará conosco amanhã. Pois é, o Djalma geralmente ele está aqui na sexta-feira. Porque a título de equiparar, de dar mais ou menos as mesmas condições, na verdade não é, porque por exemplo, na própria distribuição do fundo eleitoral, ele tem por critério a bancada que está lá. A tendência de você transformar isso em voto, né? É uma realidade muito concreta. Então, esses casuísmos, essas interferências, essas coisas todas que acontecem, eles acabam fazendo com que o Brasil seja um país de uma história social muito lenta, né? A gente não consegue avançar muito da maneira como deveria ser, entende? Porque tudo é feito para atrasar, tudo é feito para impedir, tudo é feito para diminuir a frequência de determinados assuntos que são necessários ser de determinadas informações que são importantes que o eleitor tenha, né, para que use na hora do voto. Ok, nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o seu Da Hora, não sai daí não.
Voltamos. E até amanhã desta quarta passaram de 20 mil as candidaturas registradas no TSE. Veja a seguir dados relacionados aos patrimônios declarados pelos postulantes a cargos no pleito deste ano. Dados preliminares do Tribunal Superior Eleitoral apontam que a eleição deste ano terá 12% de candidatos milionários e 38% sem nenhum patrimônio, além de um candidato bilionário. O prazo para registrar candidatura acabou na segunda-feira, mas a Justiça Eleitoral ainda não finalizou a consolidação das estatísticas. Os candidatos podem alterar o valor de seu patrimônio mesmo após o registro. Até amanhã desta quarta-feira, mais de 28 mil candidaturas haviam sido registradas para as eleições de outubro. Os próprios candidatos informam ao TSE sobre o patrimônio que possuem. Os milionários estão mais presentes entre os candidatos a presidente, que são 58%, e vice-presidente, 50%. Já os sem patrimônio são 40% entre deputados estaduais e 36% entre deputados federais. 2 candidatos à vice-presidência informaram ao TSE não ter bens. Norton Lima. Bom, entre o que é oficial e o que é extraoficial, o que tá dito, né, e o que está não dito, né, a gente vai acreditar no que está sendo, que é oficial, né, que ele só tem essa coisa, essa quantidade aí. Agora é engraçado a quantidade de gente sem Dois sem candidatos nada. a presidente que não tem bem nenhum, não declararam nenhum bem. A gente sabe que tem bem mais, né, pessoal? Entre o que se declara e o que não se declara, entre o que se declara e tal. Aqui de Ceará, por exemplo, tem candidato a governador que é dono de cursinho e não declara, entendeu? E todo mundo sabe que o cara tem uma laranja lá e tal. E ele não declara, né? Aí é complicado. Mas aí que a população faça seu julgamento, né? É. Porque às vezes são as coisas que são assim, cara de pau, né? Que são assim na... Porque tem uma coisa que é o seguinte, que a gente tem que entender, é assim, ó, o que se sabe e o que a gente sabe e o que a gente consegue provar, né? Entre isso aí é que tem toda uma linha de investigação para chegar numa prova pericial que você possa fazer a afirmação, né? A afirmação, o peremptório, assim, pá, é isso que está acontecendo. Isso não dá para dizer, né? Mas a gente sabe que não é essa movimentação. Dentro do Congresso você tem aí gente que tem, acho que tem 256, mais ou menos, deputados que têm terras, tem fortunas e tem aviões e tem tudo e tal, a gente sabe disso, né? Estou dizendo que são quantos aí? São mais de 10% essa quantidade de gente aí, Sim. Né? A gente sabe provavelmente quem serão os eleitos. Né? Perfeitamente. Vejamos agora a agenda dos candidatos à presidência da República desta quarta-feira, que mais pontuam nas pesquisas. Segundo a agenda dos candidatos a presidente divulgada para o dia de hoje, o presidente Jair Bolsonaro estará às 18h30 se reunindo com prefeitos de diversos estados no Hotel Royal Tulip. O candidato Lula, do PT, às 8 horas desta manhã, deu entrevista à Rádio Super. Ainda esta manhã, às 9h30, teve encontro com empresários de micro e pequenos negócios no novo Hotel Jaraguá, em São Paulo. Em terceiro lugar nas pesquisas, Ciro Gomes esteve às 7h20 em caminhada pelo bairro 120, em Santana de Parnaíba, acompanhado de Elvis César, ex-prefeito da cidade e candidato do PDT ao governo de São Paulo. À tarde, fará gravação de programa eleitoral. Simone Tebet, do MDB, esteve às 9h30 em visita à creche Tia Tatá, na cidade satélite estrutural em Brasília, e estará às 16 horas em visita ao Hospital e Maternidade Amparo Maternal, em São Paulo. E nesta manhã, em um dos eventos da agenda de Lula, ele fez declarações em relação à lei da ficha limpa, sancionada por ele no fim de seu segundo mandato. Candidato do Partido dos Trabalhadores na eleição à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva afirmou entender que o país deveria repensar o funcionamento da lei da ficha limpa. O comentário sobre o tema aconteceu durante entrevista à Rádio Super de Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira. A lei de ficha limpa foi sancionada em 2010, com Lula ainda em seu segundo mandato no Palácio do Planalto. A norma proíbe que políticos condenados em decisões colegiadas de segunda instância possam se candidatar. Segundo o ex-presidente, foi uma bobagem fazer a lei da ficha limpa tal como ela foi feita. Ele acha que é preciso dar uma rediscutida nesta lei. Aquela história, o criador reclamando da criatura. Fez mal feito? Foi? E agora vai ter que refazer?
Essa eu não entendi. Você entendeu alguma coisa aí? Não, se ele acha que é uma bobagem a ficha limpa, né? Então Não, na realidade porque na lei da ficha limpa não diz que candidato condenado, né? Político condenado não podia ser candidato. Então, realmente é uma bobagem, né? Eu não porque, entendi, na verdade, ele já não é mais um ficha limpa. A verdade é essa, né? O Lula... Limpa ou suja? Não, o Lula não é mais um ficha limpa. A gente pode dizer isso, né? Que os processos dele não foi inocentado, ao contrário do que se fala, né? Os processos continuam correndo, a denúncia está lá, ela continua, a denúncia está feita. Você tem aí contra ele, você pode dizer assim, o processo foi errado, foi rápido, correu muito rápido para pegar o Lula e tal, para tirar o Lula da eleição de 2018. Mas ele não tem como negar as delações, Écio. E a montanha de dinheiro que foi devolvida, né? Nas ruas de Curitiba eles fizeram lá para ver o que seria, né? Uma simulação de quanto é que seria de dinheiro. Cara, é um negócio grande. Estava lá no meio da rua, todo mundo via essa coisa. O Lula não tem como escapar da delação do Palocci, que foi o grande, né, o grande capitão da economia dele durante esse período todo. Ele não vai ter como escapar disso. E fora outras delações que tem aí, né? Por exemplo, ele não tem como escapar da delação de João Santana, ele não tem como escapar de uma série de delações que ainda estão valendo, né? Então, agora veja bem, né? É uma coisa assim, rapaz, que a gente... não pode ser desse jeito. Porque está em desvantagem, muda a lei, né? É como se fosse assim, o juiz pode apitar muito pênalti, eu digo, não, então pênalti agora é só fora da área. Entende? Tipo assim, eu preciso que o cara marque pênalti para mim, ele tem que começar, ele pode marcar pênalti até cruzou a linha de meio de campo, está valendo para marcar pênalti. Eles estão mudando demais essas regras, eles mudam o tempo todo. É a mesma coisa da propaganda eleitoral, a mesma coisa, quer dizer, é um Brasil do casuísmo, né? Todo o tempo todo é essa coisa, é o tempo todo mudando as regras para poder se manter no poder. Ou esse jogo do poder pelo poder, isso não interessa para a gente, né? Porque a gente fica de fora desse processo todo, a política passa a ser o poder e simplesmente as soluções e as respostas. E nós temos dinheiro para fazer muita coisa, né? Eu sempre costumo dizer, o Estado de Ceará tem 31 bilhões de orçamento, nós temos uma economia estadual que produz essa quantidade de dinheiro, né? E a gente simplesmente, às vezes, não consegue enxergar onde é que esse dinheiro está aplicado, né? O orçamento brasileiro ele é trilionário e já começa a ver algumas coisas onde a gente está. E assim, em todos os estados, é desse jeito. Isso não pode continuar, né? Nós não podemos ficar nessa coisa de muda a regra porque eu preciso beneficiar alguém. Ou essa regra não está me beneficiando, eu mudo para que ela me seja favorável. Aí não tem condição um negócio desse. É uma coisa que a gente olha assim, o eleitor também olha, né? As pessoas cada vez mais ficam decepcionadas com a política e a tendência é você ter um volume de abstenção grande, uma quantidade enorme de votos brancos, nulos e tal, que é o que está vendo aí, porque simplesmente os candidatos são todos, né, um baile de debutantes, né? Complicou, né? E tem outra coisa aí a respeito do Lula, né? Porque, segundo Felipe Martins, assessor especial para assuntos internacionais, que o meu amigo não passou o TP, né? Eu fiquei aqui no vácuo, na deixa. Nós vamos ver agora, que o Lula, a imagem do tweet. O Lula apagou uma postagem dele aí, causou aí desmantelou a sua rede social, né? Na realidade é o seguinte, a segunda publicação que o Felipe está falando, que o Lula excluiu, né? O Lula está declarando que foi o recorde de desmatamento no ano de 2022. E o que o Felipe mostrou, até colocou ali a fonte, que é o PRODES, é que nos anos de governo do Lula o desmatamento foi ainda maior do que esse que ele está dizendo que é recorde do Bolsonaro, né? No ano de 2022. Aí ele foi lá e apagou a postagem, né? Foi. Segundo relatos, ele apagou justamente por conta da... Já sei, a postagem era uma bobagem. Será, hein, Aécio? Mas que certo, com toda certeza. Para que a gente não fique pensando, né, que a gente tem alguma implicância com o Lula, tá? Não, cara, ninguém implica com nenhum deles. Aí é subestimar. A gente está só observando, né? Mas essas coisas... Esse tipo de atitude é subestimar a sabedoria das pessoas. As pessoas sabem, as pessoas estão mais ligadas. É subestimar o povo, é subestimar o cidadão comum que está vendo as coisas no dia a dia. Aécio, eles não aprenderam absolutamente nada da cartilha, sabe? Por exemplo, tem algumas coisas positivas, tá? Nessa loucura que eles fazem aí, de querer ser popular, né?
Por exemplo, eu vou dizer uma coisa engraçada. As músicas eleitorais, os jingles, né? Todos eles agora, os candidatos todos estão usando o piseiro. Tá? Como a gente sabe que a base melódica do piseiro é muito rala, né? Mas a força da música popular ela vai estar no sentimento que está sendo expresso naquela hora lá. Né? Então, se você faz um piseiro ou qualquer outra música, sem que as mensagens sejam reais em termos de sentimento, seja uma promessa vazia, a única coisa que vai restar é o ritmo. E o ritmo ninguém aguenta. Aí, as eleições, por fato deles esgotarem os ritmos de uma para outra, eles acabam matando esses ritmos que são popularescos, assim, sabe? São ritmos muito fracos, né? E isso é uma coisa que vai acontecer cada vez mais. Quer dizer, se você for prestar atenção, o tipo de promessa que eles fazem, os bordões que eles usam, a maneira como eles se comunicam, é sempre a mesma coisa. Não muda absolutamente nada, né? E eu morro de rir da questão da escala urbana que eles não aprendem, né? Eles não sabem se quer fazer um adesivo. Né? A gente conhece... Não, eu vi um hoje do candidato a deputado federal que eu fiquei horrorizado. Que a gente fica olhando e tipo, meu Deus do céu, que loucura é essa, né? Aí é engraçado, deixa a turma, que o povo está vendo. Né? Ou seja, a ideia de popularizar o popular. Né? Rapaz, a voz do povo é uma coisa... Aquele ditado, a voz do povo é a voz de Deus, não é à toa. Porque essa massa coletiva, quando as pessoas passam a pensar num campo, né? De melhorias, de desejos de melhorias, de conquistas e etc., ela cria uma massa muito positiva. Seria muito importante você ter candidatos que tivessem capacidade de interpretar isso, que fossem antenas, né? Que tenham a capacidade de transformar isso de materializar esses desejos que estão no ar. A gente sabe quais são. Né? Ok. Agora, com relação à campanha para governador aqui do Ceará, nós temos aí 3 candidatos... mais ou menos, que... Enfim, a pesquisa diz uma coisa, mas a gente sabe que no final das contas a margem de erro acaba sendo bem maior do que a divulgada. É o Mano de Freitas correndo por trás, o Roberto Cláudio aparentemente saindo na frente, o Capitão Wagner ficou meio... Fez a campanha do Agostinho Carrara, né? Carrara táxi ou táxi Carrara, não se decidimos ainda, né? Aquela coisa assim bem cômica. E aí deixou um vácuo nessa questão do andar da carruagem, do caminhar do processo até chegar ao dia da eleição. Né? Como é que tu enxerga isso? O que é que está acontecendo na política do Ceará? Assim, de novo, o que é que nós temos de novo? Porque assim, de velho a gente já sabe. A campanha do capitão para prefeito foi a mesma coisa. O que é que a gente tem de novo? Os candidatos foram lançados, aí eles já lançaram as marcas deles, a identidade visual das campanhas deles. Né? Os comitês, aí já Soares, começa a ter os comitês, 2, né? Já tem isso aqui e tal. Aí já lançaram essas musiquinhas, né? Esses piseiros aí e tal. Mas aí o que está começando, nesse segundo dia de campanha, viu, Edson? Que a gente já começa a ver é o seguinte, as pessoas cobrando as soluções. E o que está sendo dito é muito... como é que eu digo, cara? Não soluciona absolutamente nada. São só palavras soltas, né? Eu costumo brincar e dizer assim, que são espumas ao vento, né? Da música do Fagner, da letra do Ferreira Goulart, até. Que são espumas do vento. É como se fosse uma onda de mar, eles passam por lá e não tem solução. É gente, por exemplo, propondo telemedicina para tirar fila. Né? Não vou nem dizer o nome, porque para eles brincarem, para eles entenderem, para eles não pensar que a gente está... Isso sem uma implantação concreta do programa de saúde digital, do próprio Integra SUS que não funciona. Mas como é que você vai fazer? A telemedicina é um negócio tão sofisticado que você pode ter assim, um puta cirurgião, se tiver com um sistema muito pesado, você pode ter um puta cirurgião te fazendo uma operação, ele estando em São Paulo e o corpo aqui. Né? A gente sabe que vai ter essas coisas. Mas isso é muito básico, delírio. Que é o exame, cara. Você não tem direito, você tem uma fila enorme, não? Uma fila enorme de hospital. Aí como é que você vai resolver isso com telemedicina? Como é que eu sei? Se eu não sequer vou, como é que se eu não tenho o exame da pessoa, como é que eu vou resolver isso? Os médicos devem estar olhando para esse tipo de proposta de maneira já muito hilária. Aí você diz assim, o povo está passando fome, não sei o quê. Aí diz, me diga uma coisa, como é que eu resolvo isso aí? Aí o cara não sabe. Aí ele dá uma resposta assim, absolutamente vazia, uma resposta absolutamente boçal, o candidato, né? Diz assim, não, eu tenho várias propostas para essa coisa. Vou resolver a fome. Não se preocupe que vai dar certo. Fala que pensa não diz como, aquela coisa
Vocês são muito novos, né? Acredite. Vocês são muito novos, né? Para fazer de conta que, né? Olha, Vocês são muito novos. eu não faço parte dos coroa ainda não, viu? Mas eles assim, vocês são muito novos, mas tinha uma propaganda na década de 80 aqui, que era muito engraçado, que era acho que era da sempre Toshiba, né? Que o cara dizia assim, la garantia sou eu, né? Entendeu? Assim, Não, os nossos japoneses são mais inteligentes. São mais inteligentes que os outros. Quer dizer, la garantia sou eu, né? Quer dizer, a campanha, eu tenho que acreditar no que o cara está falando, porque o cara é o bonitão das tapioca, entendeu? Assim, la garantia sou eu vou matar a fome, eu vou resolver o problema da fome do estado do Ceará. Vou acabar la garantia sou eu, né? Não é assim, as pessoas não são idiotas. É como dizer, por exemplo, que vai trazer para combater facção, o FBI. Essas coisas, essas bobagens que estão na boca do Lula, né? Tentando possibilitar o que impossível. estão na boca do Lula e do capitão. O capitão daqui, o capitão Wagner. Mas o que eu quero te dizer, o que eu estava dizendo, é que nós, em termos de saúde pública, certo? Nós não temos o básico. Eu vou falar uma coisa bem simples, ou aqui, como diz no linguajar cearense, um exemplo bem rasteiro. Você sai daqui para ir para um outro estado, Rio Grande do Norte, para você cometer um crime. Chega lá e você passar por uma Bacurau, lá no Rio Grande do Norte, você sabe, chama de Bacurau, né? Baculejo da polícia. Tá. Aí o cara vai pegar a sua identidade, vai fazer o quê? Cruzar os dados, né? Certo? Você fica preso na mesma hora. Por quê? Porque os dados foram cruzados, esses dados, essas informações, elas se comunicam. Beleza? Um carro está com problema. Seja lá qual for o estado, bateu. Agora, em matéria de saúde, você infartar lá no Paraná. Cadê seu prontuário médico? Se tiver um problema de saúde, os prontuários médicos não se comunicam. Que é uma coisa simples, básica. Então, se nós não temos o básico, como é que a gente vai prometer que já vai, nesse governo, em 4 anos, implantar a saúde digital ou a telemedicina como a resolução, resolver o problema, acabar com a fila? Com a fila. Entende? É só loucura. Isso aí só mesmo o cara... Se quer... Eu ia falar uma besteira aqui, não vou falar não, para evitar problema. Vamos adiantar, porque nós temos uma notícia agora que o registro de queda de número de emprego caiu, ou seja, o número de emprego aumentou no Brasil e vai aumentar ainda mais no segundo semestre, segundo essa pesquisa, que é a perspectiva bem positiva. Vamos ver a matéria aí. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostraram diminuição no número de desempregados no Brasil. 22 estados registraram queda. O gerente da unidade do CineDT esclarece quais segmentos e quais regiões foram mais significativos na geração de empregos. O setor de serviços é o segmento que mais gera emprego, tanto no Brasil como aqui no Ceará, apesar de que estamos numa época da contratação da indústria. A indústria se destaca nesse período de início do segundo semestre. A região sudeste, ela é a região que mais contrata, que mais tem a movimentação econômica e do mercado de trabalho, por conta de toda a industrialização daquela região. Mas existe um destaque importante para a região nordeste, né? Que o estado da Bahia é o que mais gera emprego, mais contrata, e o estado do Ceará, que historicamente é o terceiro, mas tem sido, nesses últimos tempos, o segundo colocado em geração de empregos, o que indica um bom caminho para a economia e para o mercado de trabalho desse estado. O gerente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho fala das expectativas para o segundo semestre. Para o segundo semestre é de melhoria em relação ao primeiro, né? Isso é natural, né? Sempre o segundo semestre ele gera mais emprego, nós temos a indústria agora no início, tem o comércio que vai vir mais para o final, né? Tem as festas. Mas esse ano ele também tem o evento da Copa do Mundo e gera tanto empregos formais como informais, né? Mesmo que a Copa não seja aqui, mas o brasileiro ele entra nesse clima. Então os vendedores ambulantes, que é um trabalho informal, mas que gera o trabalho, tira aquela pessoa da situação de desemprego pleno, né? Vamos chamar assim. Cleuselito Alves está desempregado atualmente. Ele dá detalhes da sua busca e conta quais são as suas expectativas para o futuro. Minha última função foi frios, também na parte de frio mercantil. Agora estou querendo uma oportunidade de motorista. Capacitei agora,
e vim atrás da oportunidade de motorista. Venha aparecer mais vagas, né, para que a gente possa se incluir no mercado de trabalho o mais rápido possível. Tá aí muita gente voltando ao mercado de trabalho. O Brasil teve um crescimento no primeiro semestre, um crescimento de 0,7,8%, né? E a perspectiva de um crescimento ainda maior agora para o segundo semestre. E assim, tem uma coisa boa que eu acho na política. Por exemplo, hoje pela manhã eu já vi um bocado de gente bandeirando. Ali ganha um salário mínimo aquela pessoa, né? Ou seja, com a quantidade de candidatos que nós temos e partidos que nós temos, existe verba dos partidos para isso. Então, muita gente vai ter o seu reforçozinho financeiro daqui até o final do mês de setembro. Porque até o final de setembro. Porque segundo turno ainda tem, querendo ou não. Se tiver segundo turno, né? Então é uma movimentação econômica positiva. E também tem a questão do BR-ABRO. Não sei se é do seu tempo. O que é, do seu tempo, né? BR-ABRO. As campanhas de marketing do comércio varejista de Fortaleza. BR-ABRO. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Na verdade, tudo é do nosso tempo. Que a gente Os ainda tá vivo, né? nós estamos velhos mesmo, nós estamos velhos. Não, eu digo, tudo é do nosso tempo, porque nós ainda estamos vivos. Porque nós ainda estamos aqui. E vamos passar muito tempo, vocês ainda vão ter que nos engolir muito tempo ainda. As campanhas do BR-ABRO. Então, vem o BR-ABRO, as contratações temporárias, né, para o comércio, para a indústria, para tudo. Então, só notícia boa. De hoje em diante, só notícia boa. Aliás, é uma coisa até para a gente puxar, né? Ver quanto é que essa eleição vai injetar na economia. Pronto, vamos saber também quanto está gastando também do governo, né? Do bolso, né? Você tem os limites. Amanhã a gente vai falar sobre isso. A deputado federal. Amanhã vamos falar sobre isso com o doutor Djalma Pinto. Muito obrigado pela sua audiência, o nosso tempo já esgotou e amanhã a gente está de volta. Obrigado, Norton Lima Júnior, Nayara Mello. Tchau, tchau, até amanhã. Deus abençoe. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.